Boa noite, Jardim. Lucas do Bairro do Lance. Parabéns pela vitória. Chamou a atenção após a partida que você sai ali do gramado, vai falar com o Pedro, sai abraçado com ele, um jogador que foi fundamental pela vitória do Flamengo e também classificação, e que nos últimos dias acabou lidando com a frustração da expectativa de ir para uma Copa do Mundo e acabou ficando de fora da lista. Como é que você vê essa atuação do Pedro hoje, o gol que estava moral para ele para os próximos jogos? É claro que todo jogador vive essa expectativa, né, de disputar mais uma Copa do Mundo, como foi o caso dele. E ele hoje foi totalmente fundamental para o Flamengo nessa classificação e vitória hoje. Obrigado. Não, quando saí, parabenizei toda a gente, também parabenizei o Pedro. O Pedro é um jogador especial, eu acho que no Brasil não há nenhum jogador com as características dele e com o repertório dele em termos técnicos. Com certeza que há jogadores mais rápidos do que ele, há jogadores mais fortes do que ele, mas em termos de repertório técnico, eh, eu tive um jogador que foi o Barbatov, que associava-se muito à qualidade que o Pedro tem. Por isso é uma pena não vê-lo nesta primeira chamada à seleção. Jardim, parabéns pela vitória, classificação. Vitor Nicolau da Flamengo TV. Queria falar um pouco sobre o Bruno Henrique e o plano de jogo para hoje. Na partida anterior, o Estudiantes conseguiu, pelo corredor direito, fazer uma sobrecarga ali em cima do lateral e colocou muitas bolas para o Guido Carrilho na área, e isso tirou um pouco de território do Flamengo. Hoje, pela primeira vez, se eu não me engano, você começa de início com o Bruno Henrique mais aberto e não centralizado. Isso foi um plano para dar um contra-argumento a essa sobrecarga deles, colocar essa bola no espaço, e basicamente todas as jogadas do Flamengo surgiram por ali? Bom, em termos estratégicos, sabíamos que esta equipa normalmente ataca mais pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. E nós a jogarmos em casa sabíamos que se eles arriscassem, bom, eles atacam mais, mas também são mais frágeis em termos defensivos. Colocamos um jogador mais ofensivo no corredor para aproveitar essa fragilidade em termos defensivos, e em termos ofensivos dos Estudiantes tivemos sempre o Jorginho a dar uma ajuda ali no lado esquerdo ao Ayrton. E por isso acabámos sempre por equilibrar, que o ponta vinha para dentro, o lateral aqui é para fora, a gente acabava por equilibrar o jogo e ajudar o Bruno. E acabámos por fazer mal, porque eles tentavam arriscar e a gente arriscava ainda mais em cima deles. Por isso acabou por funcionar. Tivemos ali dois ou três bons movimentos nas costas. E foi uma ideia para resolver dentro dos jogadores que tínhamos. Que hoje, como vocês viram, tive que voltar a meter o Varela de ponta direita. Mas pronto, temos é que trabalhar com as nossas soluções. Jardim aqui atrás. Boa noite. Sidão Marinho do Litoral News. Ainda falando sobre o jogo de sábado, que muita gente chama de super clássico do Brasil. Ano passado no Cruzeiro você não perdeu para o Palmeiras, venceu um e empatou outro. Você espera um jogo parecido no enfrentamento que você teve contra o Abel para esse compromisso de sábado? O que você está esperando desse duelo também do seu compatriota Abel Ferreira, que não está vivendo uma boa fase no Palmeiras? Obrigado. Como eu já disse, a resposta está inerente à primeira resposta que eu fiz ao seu colega. O futebol do passado a gente vai deixar de lado e com certeza que vamos querer vencer, respeitando sempre um adversário qualitativo, mas também impondo aquilo que são as nossas ideias e a nossa forma de jogar. Estamos na nossa casa, procuramos 3 pontos, sabemos que 3 pontos podem nos aproximar do concorrente direto, mesmo tendo um jogo a menos, e é esse o nosso objetivo. Hoje, fio que disse aos jogadores, recuperar bem, amanhã também trabalho de recuperação, para nós estarmos disponíveis, todos a 100% para esse jogo. Mister Rock, coluna do Fla. Você está falando muito sobre não falar do passado, mas também já falando desse jogo contra o Palmeiras. Dessa sequência que o Flamengo teve agora, tem enfrentado algumas dificuldades, até na finalização, em alguns momentos até na criação. Pegando a referência do jogo de hoje, que foi um jogo ali que estava até um pouco amarrado, primeiro tempo, segundo tempo também foi um pouco de trocação. O que o Flamengo não pode cometer de erro, que pode ter cometido hoje, no jogo de sábado contra o Palmeiras, que é o jogo do campeonato até o momento, líder contra vice-líder, na tua visão, os erros que foram cometidos nos últimos jogos, o que não pode ser cometido para o jogo contra o Palmeiras? Jogo,
nova estrutura, não é? O jogo do passado não. A nossa estratégia, o nosso plano contra o Palmeiras, com certeza que ainda hoje destes seus jogadores, muitos destes duelos que hoje ganhamos muitos duelos contra uma equipa que é forte, uma equipa que grande parte do seu jogo tem a ver com o jogo direto, um pouco também à imagem dos últimos jogos que tivemos, quer no Paranaense, quer no Vitória, que foi jogos de bola longa, segunda bola longa, segunda bola. E com certeza os jogadores do Flamengo, essa não é a melhor versão. Segunda bola é a melhor bola longa, a nossa versão. Mas é o que eu digo aos jogadores: temos de ter essa capacidade de lutar, mas quando tivermos a bola, metê-la no chão e jogar o nosso futebol. E com certeza que o jogo do Palmeiras não terá tanto jogo direto como estes últimos três, mas também terá algum. Temos que controlar aquilo que são os pontos fortes do Palmeiras e depois tentar colocar em prática aquilo que são as nossas ideias. Com certeza hoje não sofremos golos, foi importante. Vínhamos de dois jogos sem sofrer golos. No Grêmio não tínhamos sofrido, a seguir sofremos contra o Vitória e contra o Paranaense e voltamos hoje a não sofrer, é bom e é positivo. Em termos globais, gosto que a equipa não sofra golos, mas se sofrer tem que marcar mais eu. Jardim aqui, boa noite. Jardim, hoje, mesmo sem ter definido a questão do WO e o Flamengo ter computado os 3 pontos, o Flamengo chegou a 10 pontos e já está classificado como o primeiro do grupo para a próxima fase da Libertadores. Eu queria saber de você o quanto isso te dá tranquilidade, porque na semana que vem você tem um jogo aqui que, independente do que aconteça, não muda a sua posição na tabela dentro do grupo, e você tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, que é um adversário muito duro, mas depois você vai ter um jogo que você pode ter até 9 desfalques dos jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo, contra um Curitiba, que é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Então, o terceiro melhor visitante, desculpa, do Campeonato Brasileiro. Queria saber de você o quanto essa classificação, com uma rodada de antecedência, te dá tranquilidade para focar também no brasileiro, aí nas pretensões do Flamengo. Obrigado. Bem, com certeza que o nosso próximo jogo é o mais importante, que é contra o Palmeiras. Vamos estar inteiramente focados no jogo de sábado. Depois vamos outra vez para o jogo da Libertadores e aí o terceiro jogo podemos aproveitar para rodar alguns jogadores e eu não sei se depois disso os jogadores internacionais vão embora. Eu sinceramente, eu acho que tem que haver um bom sucesso, por exemplo, no jogo do Coritiba. Eu trabalhei em alguns países diferentes do Brasil e havia uma regra que 5 jogadores na seleção não havia jogo. Eu aqui no Brasil acho que também já existia isso. Porque isso é uma coisa do bom senso, que não podemos limitar uma equipa em 9 jogadores e depois querer que ela compita de igual para igual. Mas isso, quer o Flamengo, quer também acredito a CBF, vão chegar a uma decisão que defenda os interesses do futebol e nesta situação, porque é uma situação, não é 2 ou 3 jogadores, são 9 jogadores. E isso é é quase metade do nosso elenco atual com as lesões que temos. Jardim, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Jardim, queria te perguntar sobre o Varela. O Varela, que é um jogador que é lateral direito de origem, lateral direito da seleção uruguaia. Como você já jogou de volante, já jogou de lateral esquerdo, hoje entrou de ponta direita. Qual é a importância de ter um jogador que é praticamente um coringa na sua equipe, pode jogar em várias funções, especialmente sabendo, né, como o amigo falou agora, que tem um jogo contra o Curitiba aí que não deve ser adiado, o Flamengo deve jogar com 9 desfalques. Obrigado. Não sei, não sei o que é que vai acontecer. Então você já está mais bem informado do que eu. Eu não sei o que é que vai acontecer. Em relação ao Varela, eu acabei o jogo e sentei-me ao pé dele ali no vestiário e disse assim: a importância de ter um coringa na equipa é sempre muito bom. Okay? O treinador, quando precisa do Busquets no meio, ele utiliza. Hoje precisei de um ponta direita, também já jogou a ponta esquerda. E é isso, ele é um jogador disponível, é um jogador de equipa.
É um jogador com alguma maturidade, que já tem uma certa idade e com certeza que pode fazer duas outras funções, mas sabemos que ele é um lateral direito de origem. Mas a gente tem a vantagem de ter dois grandes laterais direitos. A gente tem o Royal e tem o Varela, que dois jogadores diferentes, mas dois jogadores de grande qualidade. Léo, Patrick do Jornal do Esporte. Eu vou falar sobre o Saul. Hoje, mais uma partida que ele não entrou em campo. E nas últimas 4 partidas, ele jogou só uma, 50 minutos, 59 minutos, contra o Furacão. Eu queria que você falasse se a escolha dele não entrar nesses últimos jogos é técnica ou tem alguma questão física. Obrigado. Você viu a última entrevista do Saul? O Saul deu uma entrevista, talvez há uma semana, não? Uma semana. O Saul disse nessa entrevista, por isso não é uma novidade que eu estou a dar. Foi o próprio Saul que informou. Ele disse: estou com muita dificuldade e tenho feito um sacrifício quando a equipa necessita de jogar. E ele fez um grande sacrifício. Eu dei-lhe os parabéns no fim do jogo com o Paranaense, porque nós não tínhamos jogadores, principalmente no meio campo, e ele sacrificou-se em prol para jogar. Acredito que não é fácil, mas ele é um profissional que está habituado à alta exigência e sabe que mesmo na situação de sacrifício temos que dar a cara, e é isso que ele tem feito. E com certeza para hoje tive a opção do Nico, que era um jogador que não jogou no outro jogo por causa do sintético, era uma opção para médio ofensivo, para segurar a bola, também entrou muito bem no jogo hoje. Quer o Paquetá entrou bem, o Nico entrou bem, mesmo o Wallace tinha estado menos bem hoje, fez aquilo que nós pedíamos. Também temos de valorizar quando as coisas correm bem e quando os jogadores têm a atitude e o comportamento correto. E por isso, pá, eu espero que agora acabe este tempo e a gente consiga fazer uma recuperação total, porque o Saul tem se sacrificado em prol da equipe. Jardim aqui, sua direita. Thiago Lima do GE. Boa noite, parabéns pela classificação. Jardim, hoje o torcedor viu em campo no segundo tempo uma dupla de volantes que muita gente estava curiosa para ver juntos, que foi o Jorginho e o Paquetá, quando ele entrou no segundo tempo. Eu queria te perguntar como é que você viu os dois atuando juntos, se eles se encaixaram do jeito que você imaginava e se o torcedor vai poder ver mais vezes esses dois juntos ao mesmo tempo, lado a lado. Com certeza que eu vejo eles juntos, por isso é que eu os coloquei naquela fase do jogo, porque o Estudiantes baixou a pressão, baixando a pressão tivemos mais espaço para jogar, e tendo mais espaço para jogar não há como ter dois jogadores com a técnica do Jorginho e com a técnica do Paquetá. Foi essa a nossa estratégia. A primeira parte mais agressiva, mais luta, mais duelo, combatemos com o Everton. O importante é o treinador ter no seu grupo diferentes jogadores para diferentes situações, e foi isso que aconteceu. Claro que é uma dupla que em alguns jogos pode jogar juntos, noutros jogos, depende do jogo, podemos ter um Everton no mesmo, um jogador que vai voltar agora, o Eric, e o importante é ter soluções. E sabe que eu fico triste quando eu não tenho soluções, quando eu olho para trás e tenho que fazer adaptações ou tenho que não fazer a substituição mais cedo. Por exemplo, eu hoje tinha o Carrascal, talvez para tirar aos 70 minutos, e não tirei porque não tinha um ponta no banco para fazer a mesma coisa. Depois se eu tirava o ponta e metia um lateral e eles empatavam, e depois o lateral já começou a defender aos 70 minutos. E não era essa a ideia, era que não tínhamos a solução para a resposta que queríamos dar no jogo. Boa noite, Jardim. Bruno Castanha, canais Bruno Castanha, Arena Fly, Zona Rubro-Negra. Você falou agora do De La Cruz e do Paquetá, que entraram bem. Hoje, uma curiosidade, o De La Cruz mais avançado, o Paquetá mais de segundo homem. Se é uma tendência que você está pensando, principalmente para o Paquetá, no último jogo você fez um tripé ali no meio campo no primeiro tempo e no segundo tempo adiantou o Carrascal e não o Paquetá. É onde você entende, onde o Paquetá pode desempenhar melhor com esses passes, né, dele vindo de trás, que hoje, por exemplo, deu um passe muito bonito para o Pedro, quase fez um golaço. É onde você entende que o Paquetá pode render mais? Obrigado. Não, o Paquetá pode ser um segundo volante, pode ser um dispositivo, como lembro-me quando nós jogamos com o Medellín, penso eu, não, Cusco, contra o Cusco,
contra o Cusco jogamos Paquetá e De La Cruz, ok? E jogámos num tripé no meio, e jogou com duas meias, dois volantes. Não sei como é que vocês dizem aqui no Brasil. Quando é um tripé é o quê? É um primeiro volante e depois os outros dois são? Prontos. Seja o que for. Seja, jogamos ali no tripé no meio. Hoje jogamos, não no tripé, mas jogamos dois eu, porque precisava de uma pressão mais alta para evitar aquilo que era o jogo mais direto dos Estudiantes, e a gente o único que saía na pressão quando eles tentavam construir para a bola estar mais longe da nossa área. Por isso o importante é ter soluções, e acho que o Paquetá é um jogador que dá esse aporte à equipa. Pode jogar por fora, pode jogar a 10, pode jogar a 8, mas também tem o Jorginho, também pode jogar a 8, não é? Temos aqui um grupo de jogadores, com certeza se o Jorginho não tivesse, ele ia jogar muito mais vezes a 8. Tendo o Jorginho, eles vão dividindo ali a função, às vezes podem jogar os dois, às vezes podem jogar eles dois e mais eu. Vamos dando resposta consoante as nossas necessidades. Jardim, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Sábado você vai enfrentar seu amigo Abel. Como é que você cultiva essa amizade atualmente? Como é que você tem cultivado essa amizade com o Abel atualmente? E se você consegue reconhecer o seu amigo Abel no personagem Abel aqui que é trazido pra gente no futebol brasileiro? Esse reclamão, esse rabugento às vezes, esse vencedor também, enfim, entre suas virtudes e problemas do Abel aqui como personagem que aparece pra gente. Como é que você o reconhece? Não, eu conheço o Abel já há muitos anos, não é? Desde 2012, 2013, quando eu tive 2013, 2014, quando eu estive no Sporting. O Abel era o treinador da minha equipa B, no Sporting, Clube Portugal, e a partir daí criamos uma relação de trabalho. Nessa altura era de trabalho, porque eu pedia aos jogadores da equipa B, a gente jogava, a gente falava sobre futebol, sobre estratégia, e a partir daí ficou uma relação. Não é uma relação de telefonarmos todos os meses, mas é uma relação de respeito. É uma relação que, quando estamos juntos, com certeza conversamos sobre futebol, e acho que ele aqui no Brasil tem feito um excelente trabalho. E depois a personagem que ele faz, isso só tem a ver com ele próprio e com o clube que ele representa. Cada um é como é. Aqui, Leonardo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, você? Júlio Miguel Neto, Rubronista TV e Ação Live. Coletivas passadas eu te fiz uma pergunta sobre De La Cruz e Saúl jogar um pouco mais adiantado. Pegando um pouco o gancho do colega, a pergunta é direcionada em relação ao De La Cruz. Hoje ele entrou e jogou numa função um pouco mais ofensiva, parecida com o que ele atua muito na seleção do Uruguai. Eu queria te perguntar em relação ao atleta ter entrado aos 28 do segundo tempo. Ele não jogou contra o Vitória e não jogou no piso sintético, né? Contra a equipe do Atlético. Ele entrou aos 28, por opção sua. Como é que você avalia a situação do De La Cruz no Flamengo? A parte física, clínica dele, você pensa de repente começar a colocá-lo um pouco mais adiantado, justamente devido à sua dificuldade física? Que você falasse um pouco sobre o desempenho dele jogando um pouco mais adiantado, e como é que você vê o De La Cruz nesse elenco do Flamengo? Qual a posição que ele pode atuar com você depois do jogo de hoje? Bem, eu acho que o De La Cruz é tipo um coringa ali do meio campo, não é? Ele é um jogador que tem uma boa relação com a bola, sabe jogar. Com certeza que ele sabe ser um médio mais ofensivo, sabe ser o número 8. Acho que é o número 8 por natureza. Ele é um segundo volante por natureza. Mas mais uma vez, já estamos a falar, temos o Jorginho, temos o Paquetá, temos muita gente para a mesma posição. É um jogador que, pelas dificuldades físicas dele, não é fácil ele jogar de forma seguida muito tempo. Mas é sempre uma solução muito válida dentro da equipa. Ele hoje entrou muito bem. Muito bem. Eu tive uma conversa com a fisioterapia, a fisiologia, talvez há uma semana ou duas, e eles disseram-me: nunca foi tão opção o De La Cruz, quer em jogos seguidos de estar, quer em tempo de treino. O De La Cruz, depois de estar cá, talvez falhou um treino ou dois depois de um jogo que talvez ele teve que jogar mais de 60 minutos. E ele tem estado lá presente, e é isso. No Flamengo não pode jogar toda a gente todos os jogos, porque a gente tem um plantel de 20 e uns têm que jogar, outros têm que entrar,
E isto é o futebol, e sei que as pessoas gostam, pá, tem o 11 base, que é que jogo todos os jogos, não pode ser. Ainda hoje o Bruno já estava com 70 minutos, eu pensei podia tirar o Pedro e deixar o Bruno na frente, depois o Bruno Mestre, eu já estou com a coxa, porque a seguir também temos alguns jogadores que têm esta característica, que têm alguns problemas físicos, não é? Isto é público, e temos outros que já não são nenhumas crianças, não é? Também quando têm muitos jogos em cima das pernas, começam a ter algumas dificuldades. E a gente quer gerir de forma a ter o plantel com menos lesões, apesar das lesões traumáticas que temos. Hoje o Royal partiu outra vez o nariz, é a segunda vez. O Independente ganhou 2-0 a partir narizes, ganhou 2-0. Por isso a gente tem que fazer uma gestão disto tudo. Aqui, Jardim, boa noite. Marcos Martins, do canal da KSRN. Você falou sobre as variações da equipe no segundo tempo com a entrada do Paquetá, De La Cruz. Queria te perguntar um pouco sobre as mudanças no geral, o impacto delas para a equipe. Você achou que as mudanças fizeram o Flamengo melhor coletivamente no segundo tempo, um pouco mais produtivo na criação de jogadas? E o primeiro tempo, onde o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade para conseguir criar, como você avalia o impacto das mudanças? Paquetá, Lino, De La Cruz, todos esses no cômputo coletivo do Flamengo. Essa aí, o jogo na segunda parte, temos um jogo mais técnico, um jogo mais apoiado, um jogo com melhores decisões. Foi que os jogadores entraram com as mudanças, foi com as mudanças que metemos jogadores mais técnicos dentro do jogo. Mas o importante não foi isso. O importante foi que o adversário, a partir dos 50 minutos, baixou a intensidade. Na primeira parte, eles deram porrada, todos os duelos, era em cima, era de patada, era de empurrão. Estava ali o colega a falar que as equipas agora estão a adotar esta estratégia, não é? É de chegar. E como é que vai jogar? Vai jogar, está sempre no duelo, está sempre a bater, depois vai perdendo a força. Isto é porreira que é 90 minutos e a seguir a volta começa a perder a força e tal, e começa a criar espaços. E é aí que a gente teve a nossa melhora. E é aí o treinador, pá, isto agora está mais calmo, vamos pegar os mais técnicos e vamos meter o jogo para ver se vamos melhorar. Pronto, é essa a estratégia. Não pode ser só, melhoramos porque metemos, claro, metemos jogadores mais técnicos, mas o jogo também, em termos do adversário, baixou a intensidade, porque ninguém consegue fazer aquele jogo durante 90 minutos. E atenção, que eles mesmo na primeira parte, muitas vezes, faziam aquela guerra toda e depois chegava a hora, deitavam-se no chão para ir recuperando o tempo. Deitavam-se no chão e tal. Como é que vocês dizem aqui? Catimbar é? Caído no chão. Catimbar? Catimbar. Catimbar. E a catimbar estava a recuperar fisicamente, descansa, um deita-se agora, o outro deita-se a seguir, e dizia, ok, vão descansando. Porque aquilo ali, eu estou ao pé do campo, eu sinto, é sempre a rasgar. Depois a força parou e a gente teve mais espaço para jogar. E vocês sabem, vocês percebem disso, vocês veem muito futebol. Boa noite, Jardim. Boa Ivan Trindade, canal Fla Urgente. Eu queria falar um pouco sobre a formação do trio de ataque. Eu estava olhando aqui os últimos 9 jogos e você não repetiu seguidamente. Até repetiu, mas não repetiu seguidamente. Queria que, por exemplo, no jogo lá na Argentina, você botou o Luiz Araújo, o Lino e o Bruno Henrique. E hoje, Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo. O que faz você decidir quem vai jogar ali na frente? É mais a minutagem? É mais o adversário? O que faz você tomar essa decisão para variar tanto essa formação dos três da frente? Eu há dias estava a falar com os meus jogadores antes de entrarmos e estávamos a falar disso, das decisões. E disse, malta, eu tenho umas cartas com as vossas fotografias. Eu jogo para cima da cama, mas caem no chão, ficam de fora. Os outros jogam. De forma engraçada. Mas com certeza que existem várias variáveis. A primeira variável é a organização, não é? Por exemplo, estamos a jogar com um ponta, estamos a jogar com o Royal. O ponta já não precisa ter tanto agudo, porque o Royal é um pedacinho mais agudo, o ponta é mais por dentro. Do outro lado estávamos a jogar com o Herta, não é tão ofensivo, o ponta já pode ser um pedacinho mais agudo para a gente fazer aqui um equilíbrio. Depois temos de fisiologia, porque é que está magoado, quem é que não está magoado, não é? Temos 4 ou 5 no estaleiro. Temos o Plata, temos o Eric, temos o Rascaeta, temos alguns, e o Cebolinha, 4, e o Paquetá já voltou.
Pronto, e esta gestão de várias variáveis, pode ser condição física, pode ser a estratégia, pode ser também não querer matar os jogadores, porque às vezes a gente quer, foi aquilo que eu vos disse logo no início, alguns de vocês estavam aqui, alguns colegas, lembram-se quando teve uma mialgia o Alex e o Jorginho, e eu disse, porra, tinha o Ayrton fora, não tinha volantes, e tive 4 jogos seguidos do Jorginho, depois arrebentou. Quem é o responsável? O treinador. Mas ele tem que jogar sempre. Se ele tem que jogar sempre, vai-se lesionar. E a seguir vamos ter, em vez de parar um jogo ou de intervalos de 3 em 3, vai parar 15 dias. E é isso que eu não quero. E é essa gestão. Por isso tem várias variáveis que a minha carreira de treinador vai-me... Mas também se eu explico tudo, vocês passam a ser treinadores e o meu lugar fica em risco.